Dia, mais uma vez. É bom tirar férias, mas é bom estar de volta. Começar fazendo uma pergunta. Quais são, perdão, quais são os tesouros que você tem buscado na sua vida? Quais são os tesouros que você tem buscado na sua vida? Infelizmente, nós seres humanos temos uma inclinação de querer ajuntar tesouros aqui neste mundo. E esses tesouros a gente chama de riquezas. Pode ser dinheiro, pode ser bens, como casas, terrenos, carros, barras de ouro. Hoje tem até no meio digital, dá para comprar bitcoins, né? Através do seu telefone móvel. E muitos têm corrido essa corrida de buscar tesouros, de ajuntar tesouros. E olhando para a nossa vida de fé, olhando para nós como filhos de Deus, quais são os tesouros que nós temos buscado? O que você tem almejado na sua caminhada com Cristo? O que você tem desejado alcançar? Com base nessas perguntas, eu quero ler novamente Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o 8. Nós falamos 2 semanas atrás acerca da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos ler novamente a mesma passagem da oração do Pai Nosso, mas nós vamos ver uma breve orientação que Jesus nos deu acerca da nossa vida de oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Que diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Continuando as nossas reflexões acerca da oração, hoje eu gostaria de falar da oração como um tesouro. E nós vamos entender o porquê. Mas quero trazer uma breve meditação hoje, base nessa fala de Jesus, especificamente no versículo 6. Versículo 6, Jesus está dizendo: quando orar, vá ao seu quarto, feche a sua porta e ore a Deus no secreto. E Deus que vê no secreto, ele te recompensará. Eu não sei se você leu o boletim. Se você leu o boletim, talvez você não tenha visto ainda, mas a meditação que eu escrevi para esse mês é justamente sobre essa passagem.
E nós muitas vezes negligenciamos a vida de oração porque nós não a vemos como Jesus via. Nós não olhamos para as coisas com os olhos espirituais, assim como Jesus olhou. Nós seres humanos temos essa dificuldade de buscar coisas que miram na eternidade. Quando a gente pensa em tesouros, nós queremos que seja algo de imediato. De imediato. Imagina você tem que depositar o seu saldo da sua aposentadoria para você só receber depois que você morrer, para você desfrutar somente na eternidade. Quem aqui está pensando na aposentadoria deve estar querendo chorar, né? Fala, meu, eu queria me aposentar com 55. E aí depois o governo mudou para 60. Depois para 62. Agora para 65. Imagina usufruir da sua aposentadoria só depois de morrer. Complicado, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Hoje, na nossa meditação, eu não quero falar negativamente acerca da oração, como se fosse algo de que a gente não vá usufruir nesta vida, mas eu quero que vocês pensem na oração como um tesouro, como um verdadeiro tesouro que nós podemos encontrar. O texto que nós lemos hoje, só para fazer uma breve introdução, Mateus capítulo 6, ele está falando sobre o Sermão do Monte. Se você não sabe o que é o Sermão do Monte, está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por que Sermão do Monte? Porque Jesus subiu no monte, ou numa montanha, e ele começou a ensinar os seus discípulos. E aqui é o momento onde Jesus traz os princípios e a ética do reino de Deus. Ele começa a falar de como seria a vida do cristão. Se você quer saber como deve ser a sua vida como um cristão, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7 e você vai descobrir. É isso que Jesus está trazendo. Os princípios do reino de Deus, do cidadão do reino. A gente tem aqui a lei, o Código Civil do Brasil, né, para quem é brasileiro. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que seguir todas as regras para a gente viver como cidadão brasileiro. Assim como no Paraguai é a mesma coisa. E no reino de Deus não é diferente. A diferença é que você não precisa ter o seu RG do reino, você não precisa ter um título de eleitor, você não precisa abrir uma conta bancária. Mas nós temos princípios e fundamentos que regem o reino de Deus. E aí no capítulo 6, Jesus está falando sobre a vida piedosa do cristão. Está falando sobre dar esmolas, está falando sobre oração, está falando sobre jejum e está falando sobre a administração dos nossos bens. 4 coisas muito importantes na nossa vida como filhos de Deus. E aí hoje nós miramos na parte que ele fala da oração. Oração. Primeira coisa que eu gostaria de destacar hoje é que Jesus fala que nós devemos orar no secreto. Orar no secreto. Ele começa dizendo que os fariseus, os hipócritas, eles gostam de orar na frente dos outros. Eles gostam de orar nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos. E Jesus está dizendo que eles, ao fazerem isso, já receberam a sua recompensa. Por quê? A sua recompensa é a sua glória, né? Se uma pessoa me vê orando, vai falar, nossa, o Assar, ele é um homem espiritual.
O Assar é o homem piedoso. O Assar é isso, o Assar é aquilo. E essa vanglória é a minha recompensa. E Jesus está dizendo, não façam como eles. Jesus está dizendo, vá para o seu quarto. Feche a sua porta. E ore a Deus no secreto. Ore a Deus no secreto. A questão é que Jesus não está dizendo que é errado orar publicamente. Não é errado orar na igreja, na frente dos irmãos. Não é errado orar no restaurante, quando você vai agradecer pelos alimentos. Não é errado você estar no seu trabalho e passando por uma situação difícil e você busca a ajuda de Deus para resolver aquela situação. Não é errado. Jesus não está dizendo para não orarmos publicamente. O que Jesus está querendo dizer é que se nós oramos publicamente, onde as pessoas veem, as pessoas vão entender que nós oramos no particular. E se nós deixamos de orar no particular para estar orando nas frente dos outros, Jesus está dizendo que nós somos hipócritas. Uma vida de oração em público, uma vida de oração no particular deve preceder a oração em público. Antes de orar na frente dos homens, nós devemos orar no secreto, onde ninguém mais está vendo. Onde ninguém mais está vendo. As nossas orações no particular devem sustentar as nossas orações públicas. E se isso não acontece, nós não estaremos agradando a Deus com a nossa vida de oração. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, em vários relatos, de muitas pessoas que oraram publicamente. Os apóstolos, no livro de Atos, Jesus orava na frente das pessoas. Jesus orou quando foi ressuscitar Lázaro, por exemplo. Nós temos as orações de Paulo, que estão escritas em Efésios capítulo 1 e no capítulo 3. Nós temos no Velho Testamento Moisés intercedendo pelo povo. Nós temos Esdras, quando ele foi lá e liderou, a volta do povo que estava exilado para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele orou publicamente. Nós temos vários relatos de pessoas que oraram na frente de outras. Mas também nós temos vários relatos de pessoas que oraram no particular. Pessoas que não precisavam de holofotes para mostrar as suas orações. Pessoas que antes de estarem orando diante dos homens, estavam orando diante. Não sei se você lembra do profeta Eliseu. Ele foi visitar uma sunamita. E a mulher construiu uma casa, um quarto para ele no segundo andar da sua casa. Ela serviu comida para ele e disse assim: toda vez que você passar por aqui, esta é a sua casa. E o profeta falou: glória a Deus. E aí ele falou para o servo dele: o que está faltando para essa mulher? Falou: nada. Ela tem tudo. E eles perceberam que ela não tinha um filho. E aí o profeta falou para a mulher: ano que vem, quando eu passar por aqui de novo, você vai ter um filho. E ela disse: não, não precisa, eu não quero nada, eu estou bem, eu tenho tudo que eu preciso. E o profeta falou: não, você vai ter um filho. Ok. Passou um ano, Eliseu voltou lá. Tava igual a Evelyn, amamentando, cuidando de uma criança. Passado um tempo, a criança já crescida, a criança mais ou menos do tamanho da Nicole e da Amanda, assim, correndo, ajudando lá a fazer os negócios no campo, ajudando o pai. A criança teve um piripaque
caiu dura no chão. Aí os servos pegaram, levaram, carregaram a criança, ficou correndo, pai junto, não sei o quê, pá. Entregaram para a mãe, não, mas ela tá morta, não, mas vê, vai. E a sunamita lembrou, eu vou procurar o homem de Deus. E o marido perguntou, você tem certeza? Você nem sabe onde ele está e tal, precisa selar o cavalo, o jumento. Não, sela para mim que eu vou. Selou e foi. Foi, achou o homem. E ele perguntou, como está seu filho? E o filho estava morto. Aí Eliseu foi. Quando ele chegou no quarto, ele viu que a criança estava morta, ele entrou sozinho, ele fechou a porta do quarto. E ele orou, assim. Ninguém estava ouvindo. Depois ele se deitou em cima da criança, orou mais um pouco, se deitou de novo. Se você não acredita em mim, está escrito em 2 Reis, capítulo 4. O que aconteceu? A criança ressuscitou. Eliseu orou, não na frente da mãe, não na frente do pai. Orou no secreto. Nós temos Daniel. Daniel estava em cativeiro na Babilônia, preso, servindo ao governo babilônico. E aí, o rei Dario, eu não sei se foi o rei Dario ou se foi Nabucodonosor, acho que foi o rei Dario. Ele decretou que não se podia fazer orações, não se podia adorar nenhum outro Deus, senão ao imperador. E aquele que fosse pego seria executado. O que Daniel fez? Foi para o quarto dele, fechou a porta dele. Diz que no quarto dele tinha uma janela que dava em direção a Jerusalém. E ele 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, pensando em Jerusalém. E num belo dia ele foi pego em flagra e foi sentenciado à morte. Mas Daniel orava no secreto. E nós temos também o próprio Jesus Cristo. Na primeira mensagem sobre oração, não sei se foi na primeira mensagem, mas lá em Marcos 1,35, fala que Jesus estava hospedado na casa de Pedro. Foi quando ele curou a sogra de Pedro. Aí ele dormiu lá, ficou lá, e na manhã seguinte, os discípulos foram procurar ele. E onde ele estava? No monte, orando a Deus, sozinho, onde ninguém mais estava vendo. Precisamos aprender a orar no secreto. Precisamos buscar a Deus nos momentos onde ninguém mais está vendo. Por quê? Aqui eu quero destacar uma coisa que não existe um segredo, não existe um poder místico nas orações. Não existe uma força maior por você fazer uma oração de tal jeito. Não. Mas existem princípios. E o princípio aqui é o seguinte: quando você ora no particular, Deus que está ali, onde ninguém mais está, Deus que está vendo, quando ninguém mais está vendo, Deus que está ouvindo, quando ninguém mais ouve. É nesse momento que Ele te recompensa. São nesses momentos que nós conseguimos criar intimidade com Deus. Eu pergunto uma coisa para você. Um casal, casamento, marido e mulher, precisa de intimidade? Sim ou não? Sim ou não? Precisa. Alguém precisa ver a intimidade do casal? Não. Alguém precisa ouvir a intimidade do casal? Não. Porque é no secreto que essa intimidade cresce.
E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Nós não conseguimos criar intimidade com Deus na frente das pessoas. Orar no secreto nos traz recompensa. Orar no secreto nos traz intimidade com Deus. Orar no secreto nos faz conhecer a Deus. Orar no secreto nos traz experiências interessantes. Não sei qual experiência você já teve. E se você não teve, eu quero te encorajar, eu quero te convidar a você cultivar essas orações no secreto. E uma coisa que eu quero destacar muito importante aqui, Jesus está falando que nós devemos ir para o nosso quarto. Gente, eu gosto demais disso. Eu acho muito interessante porque quando Jesus fala de quarto, ele não está se referindo ao nosso quarto que a gente dorme. Porque normalmente nós fazemos nossas orações onde? No nosso quarto, né? A gente lê aqui e fala, eu vou no meu quarto, eu vou orar, ok. Beleza. Mas não significa que é esse lugar onde você dorme que você precisa fazer suas orações. Inclusive no seminário, eu tive uma matéria que falava sobre a vida devocional do pastor. E o professor disse para nós, para a turma, disse, gente, não faça devocional no seu quarto. E aí entrou meio que em contradição, né? Porque, pô, mas está escrito lá que Jesus está mandando a gente orar no quarto. E aí na aula o professor fala, não, não é para fazer devocional no quarto. Por quê? No nosso quarto está a nossa cama. Eu duvido que vocês nunca foram dormir enquanto vocês estavam orando. Eu duvido que vocês nunca foram dormir enquanto vocês estavam lendo a Bíblia. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Então por que Jesus fala de quarto? No período dos judeus aqui, quando foi escrito essa passagem, na casa dos judeus tinha um cômodo, tinha um quarto, que na verdade era como uma despensa, como um depósito, onde eles guardavam objetos de valor, onde eles guardavam seus tesouros. Olha só que interessante. Jesus está falando sobre esses lugares que estão os nossos tesouros. O brasileiro, ele não tem um quarto de tesouros, ele tem um quarto da bagunça. Então não faria muito sentido para nós brasileiros Jesus falar, vá para o seu quarto da bagunça, vá para o seu depósito, né? Vá para o seu porão. E é por isso que os tradutores entenderam que falar de quarto iria fazer mais sentido. Inclusive, gente, ó, eu li essa passagem no japonês, eu li no inglês, eu li no espanhol. No espanhol e no inglês, tem traduções que falam vá para a sua câmara, vá para a sua despensa e ore no secreto. Não fala de quarto. E eu achei isso muito interessante. O quarto nos dá um ar de intimidade porque é o nosso, é onde nós repousamos, é onde nós nos escondemos, é onde nós nos recolhemos. Só que Jesus não está se limitando a um espaço físico para a gente orar. Tanto é que Jesus orava na montanha. Jesus ia no monte orar. Tanto é que Daniel, quando ele orou, ele não estava na casa dele, ele estava na casa no exílio. Não estava na intimidade dele. Tanto é que Eliseu, quando orou, ele não estava na casa dele, ele estava no quarto de uma criança morta. Não é sobre o lugar, é sobre onde nós teremos a nossa privacidade reservada. Por quê?
Muitas vezes a gente precisa falar coisas que as pessoas não devem ouvir. Muitas vezes você, marido, quis falar alguma coisa para sua esposa e ela não quis ouvir. E aí você vai reclamar para Deus e se ela ouvir, você vai morrer. É piada, gente, pode achar engraçado. Ou vice-versa. A mulher queria falar alguma coisa para o marido e o homem tem muito disso, né? De fingir que tá escutando, né? A mulher tá falando, não sei o quê, e o homem, aham. Ele finge que tá ouvindo. E aí a mulher vai querer reclamar com Deus que o marido não ouve ela, aí muitas vezes ela vai falar alguma coisa que o marido não deve ouvir. Mas às vezes tem que ouvir, né? Porque a Gil pediu para morrer. O Oscar talvez não deveria ter ouvido, mas ele ouviu. E por ele ter ouvido que a Gil queria morrer, ele falou: Meu Deus, eu vou ficar viúvo de novo. E aí o homem teve que se render a Cristo, né? Mas quantas vezes a Gil não teve que orar no seu secreto? Quantas vezes você não teve que orar? Gente, sabe onde era o meu secreto? Era no vaso. Eu dormia no quarto junto com o meu irmão. Às vezes eu queria chorar com Deus, eu estava sofrendo, eu estava lutando, estava passando por coisa. E não tinha como eu orar do lado do meu irmão. O que eu fazia? Trancava o banheiro e ficava lá. Deitava do lado do vaso. Chorava no vaso. Ficava horas no banheiro. Horas. Orando. Orando. Precisamos buscar a Deus no secreto. Foram esses momentos de buscar a Deus no secreto que eu tive as maiores recompensas que Deus poderia dar. E o que são essas recompensas? Olha só, isso que é interessante, porque nós temos essa tara de olhar para a recompensa, para a bênção, coisas materiais, né? Não, porque eu vou orar para conseguir aquilo que eu quero. A gente quer barganhar com Deus. A gente quer conseguir o que a gente quer com Deus através das orações. Isso não é uma vida de oração. Deus pode te dar? Pode. Mas às vezes é como aquele juiz iníquo. E de tanto que a mulher incomodou o juiz atendeu o desejo dela. Muitas vezes Deus nos dá de tanto que a gente incomodando, sabe? Aí depois a gente recebe e a gente não é feliz. A gente nem ao menos agradece a Ele. Porque uma vida de oração não é sobre obter coisas. A nossa recompensa, né, está no nosso relacionamento com Deus. Por quê? A vida no secreto, a oração no secreto, é onde nós temos o nosso momento mais precioso das nossas vidas. Se nós não enxergamos isso como a nossa maior riqueza, não vai ter coisa nesse mundo que vai nos satisfazer. Se a presença de Deus não é suficiente para nos satisfazer nas nossas orações, não há nada nesse mundo que vá te satisfazer. Dinheiro, mulher, poder, sucesso, influência, bens, o que você quiser escolher, nada vai te satisfazer. Nada. Jesus fala: não ajuntem riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e arrombam, onde tudo é passageiro. Isso está em Mateus 6,19. É só ir um pouquinho adiante, vocês vão ver. Mas Jesus fala: ajuntem riquezas no céu. Ninguém pode tirar a sua recompensa. Para falar da recompensa, eu não sei se vocês lembram do Salmo 91. Todo mundo aqui já leu o Salmo 91? Quem aqui lembra o que está escrito no Salmo 91? Vamos fazer um corinho?
Que habita onde? Do Altíssimo. Aonde? Sol. A sombra de quem? Do Onipotente. Descansará. E eu direi: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha salvação. Nele, somente nele, eu confiarei. Ele me livrará do quê? Dos caçadores e do veneno mortal. Nas suas asas eu encontrarei refúgio. A sua fidelidade será o quê? Meu escudo protetor. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente entende que o Salmo fala de Jesus, né? Mas aquilo que Jesus fez, ele nos dá como benefício. Se nós habitamos na presença de Deus, nós podemos descansar nele. Nós podemos nos deleitar nele. Nós podemos desfrutar dele. E é curioso que o final do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o mal de cada dia. E Jesus ainda fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as suas necessidades serão acrescentadas. O problema é que a gente não quer habitar no esconderijo do Altíssimo. A gente não quer ter Deus como nosso refúgio e como a nossa salvação. A gente não quer ter as asas do Senhor nos cobrindo. E a gente não quer ter a fidelidade, o amor dele para ser o nosso protetor. A gente quer usar Deus para ser como um apoio para a gente subir onde a gente quer subir. Mas quando nós oramos corretamente, quando nós buscamos de verdade, quando estamos no secreto, nos derramando na presença de Deus, nós deixamos Ele ser Deus. Nós somos filhos. Nós descansamos. Estamos na presença dEle. Nós podemos crer. Nós podemos desfrutar. Nós podemos estar na mesa. Nós podemos orar e ser ouvidos. Nós podemos ser consolados. Nós podemos receber paz. Você quer mais o quê? Ah, mas eu tenho muita conta para pagar. Eu também tenho. E mais uma vez eu destaco que a dificuldade que vocês têm é a mesma dificuldade que eu tenho. Eu não me considero uma pessoa exemplo na vida de oração. Eu conheço homens e mulheres que oram muito mais do que eu oro. Homens e mulheres que têm muito mais fervor nas orações do que eu tenho. Mas um dia eu chego lá. O importante é a gente caminhar o hoje. A gente desfrutar o hoje. A gente olhar para hoje. E a gente poder achar a nossa recompensa. Esse quarto, Jesus fala para a gente ajuntar tesouros nos céus. Quando a gente vai no secreto, se é como uma câmara que já tem tesouros, então a gente vai lá e pega um pouquinho do tesouro. A gente desfruta do tesouro quando nós precisamos. E quando nós já estamos cheios, nós depositamos o tesouro. Porque normalmente os tesouros aqui dessa terra ninguém desfruta, né?
A gente tem tanto dinheiro, tem tanta coisa, mas não é feliz. Não tem propósito, não tem identidade. Mas os tesouros dos céus nos dá propósito, nos dá identidade. E nós podemos usufruir no momento que nós precisamos. Se invocamos o nome do Senhor, nós o acharemos. Então, que o nosso coração não esteja olhando somente para a nossa vida neste mundo, mas que nós possamos olhar para aquilo que é mais importante. Possamos seguir o exemplo de Jesus, possamos buscar uma vida de oração no secreto, para depois uma vida em pública, para que assim nós possamos receber essa recompensa. Possamos habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Todo-Poderoso. Possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa salvação, e confiar somente nele. E que o seu amor e a sua fidelidade sejam o nosso escudo protetor. Amém? Vamos fazer uma oração? Fique de pé para a gente orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela porção da tua palavra, agradecemos porque podemos conhecer mais de ti, podemos conhecer mais de nós, possamos examinar o nosso interior e podemos crescer, Senhor, no conhecimento e também na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos pedir perdão, Pai, por muitas vezes que nós oramos inadequadamente, oramos incorretamente, oramos de uma forma vazia, de uma forma distante do Senhor, de uma forma fria. Fazemos orações insinceras. Às vezes queremos mostrar para os outros algo que nós não somos e acabamos construindo muros. Muros, Senhor, que nos afastam, que nos envergonham, que nos fazem cair. Mas pedimos por tua misericórdia no dia de hoje e pedimos que o Senhor possa nos reerguer na nossa caminhada com Cristo. Que o Senhor nos ajude a buscarmos uma vida de oração no secreto. Possamos estar na tua presença por todos os dias da nossa vida, ali onde ninguém mais está vendo, ninguém mais está ouvindo, ninguém mais está sabendo, onde somente o Senhor está, onde nós podemos achar o nosso verdadeiro tesouro, esse tesouro que é a tua presença, que é a tua salvação, que é o teu amor, que é a tua graça. Que o nosso coração possa se satisfazer em ti, Pai, e possamos assim seguir aquilo que Jesus nos ensina, ajuntando tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba e onde as traças e as ferrugens não destroem. Que o nosso coração seja inclinado para o Senhor e que possamos assim ter essa vida de oração que agrada a Ti. Que a nossa vida possa refletir a imagem do Deus vivo e eterno aqui onde nós estamos. E o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Eu oro também por uma semana, Deus, na Tua presença. Eu oro para que o Senhor esteja nos acompanhando, nos conduzindo e nos capacitando, Pai, naquilo que o Senhor coloca para a nossa vida diária. Abençoa aqueles que estão estudando, aqueles que estão fazendo provas, aqueles que estão se esforçando, Pai, na sua formação acadêmica e profissional. Abençoa, Senhor, aqueles que são trabalhadores, aqueles que são funcionários, aqueles que têm, Pai, algum emprego para poder garantir o seu sustento, Deus. Capacita e ajuda, Pai, para que eles consigam
manter as suas provisões no lar. Eu oro por aqueles também, Pai, que têm seu próprio negócio, que o Senhor abençoe os empreendedores e que em nome de Jesus eles consigam gerir os seus negócios de maneira que agrade ao Senhor. Eles possam crescer, não somente na sua vida pessoal e financeira, mas também na generosidade, sendo generosos com seus funcionários, sendo generosos, Pai, com as pessoas necessitadas. E que a tua glória também se resplandeça através da vida deles, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Oramos primeiramente por salvação. Oramos por libertação. Oramos por cura, Senhor. Oramos por transformação na vida desses que estão perdidos. E que nós, como igreja, possamos alcançar. Possamos pregar o teu evangelho. Possamos testemunhar da nossa fé. E que os salvos possam ser acrescentados dia após dia na nossa comunidade. Oramos também por saúde. Oramos por muitas pessoas que estão nessa onda de gripes, de enfermidades, agora nesse ciclo de inverno. Guarda e proteja, Senhor. E que nós, como igreja, possamos alcançar as pessoas que não têm abrigo, que não têm refúgio, que não têm um cobertor, não têm um casaco, não têm um teto. Possamos nos mobilizar como filhos do teu reino para que o teu amor possa aquecer a vida dessas pessoas também. E que o Senhor possa abençoar a nossa caminhada nesta semana. Possamos orar de maneira que agrade ao Senhor. Possamos meditar na tua palavra, permitindo que o Senhor fale conosco e que possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Nos ajude, nos sustente e nos dê graça. Por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e para sempre. Amém.